parte dos 30 anos de celebração da história de vida do CFM, uma organização feminista antirracista localizada aqui no Planalto Central, no coração do poder, certo? Ao longo dessa trajetória a gente vem dialogando, construindo bastante parcerias, né, com muitas mulheres. E o debate, a luta por autonomia, por trabalho digno, por reconhecimento do trabalho doméstico, a relação com os direitos previdenciários, né, das mulheres trabalhadoras desse país, é uma luta bastante presente, histórica também no CFM. E todas vocês que estão aqui convidadas para esse momento têm uma aproximação, têm um diálogo com essa trajetória. Então, a primeira coisa que eu gostaria de ouvir de vocês, que a gente gostaria de saber, é um pouco de como que cada uma de vocês foi se encontrando com o CFM nessa caminhada, nessa luta pela Previdência Universal, Pública e Solidária, mas também nessa vinculação com o trabalho das mulheres, o campo da cidade, enfim, dos dados relevantes, né, sobre esse debate. Então, eu posso começar. Meu nome é Laura Tavares, eu sou professora aposentada da UFRJ, atual professora visitante da Federal de Juiz de Fora, e nesse momento assumi ontem como relatora de Direitos Humanos da plataforma DESCA, representando o CFM, justamente, e a AMB, Articulação de Mulheres Brasileiras. Então, estamos nesse trabalho e é uma espécie de retorno, no caso do CFM, porque eu comecei a trabalhar no CFM no começo dos anos 2000, quando veio a reforma justamente da Previdência, a primeira reforma já do Collor, depois a reforma do Fernando Henrique, mas um trabalho assim que me foi demandado, mais, até porque era mais angustiante nesse período, foi do governo Lula, que chamava-se As Mulheres na Reforma da Previdência, do ponto de vista de gênero e raça, né? E a gente verificava já naquela época que a exclusão previdenciária das mulheres, especialmente das mulheres negras, como sempre, era bastante grande. E um documento do CFM e um relatório que eu fiz sobre a situação da Seguridade Social e esse relatório se dividiu no relatório da Seguridade Social, um relatório sobre a exclusão das mulheres, foi base para a discussão na Câmara dos Deputados naquela época, que a gente já fez ali a disputa, né, na contra-reforma, e as mulheres se uniram. E também, para concluir, no Conselho Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, eu era assessora e representava as mulheres, tanto do CFM quanto do GLE10, das mulheres negras e tal, já era assessora do movimento feminista nessa época. E assim mantivemos contato. Depois de um longo período de afastamento aí, por uma série de circunstâncias da vida, cá estamos de volta. Depois de 30 anos, então, é um prazer enorme. E parabéns ao CFM, porque eu acho que é uma resistência na instituição hoje, como o CFM, enfim, durar, viver, ter essa vida de 30 anos tão rica, né? Incorporando novas mulheres, jovens mulheres, assim, cada vez mais diversificando seu trabalho. Eu fico muito feliz com essa volta. Bom, acho que para nós, eu falo aqui como movimento de mulheres camponesas, também primeiro parabenizar o CFM por esses 30 anos de luta, de resistência, de história, né? De muita história, com certeza, pela luta pelos direitos das mulheres. Tão necessária que a gente tem no nosso país, né? Que agora mais necessária do que nunca. Então, com certeza, será 30 anos que se renovam por muitos mais de luta que a gente tem. E a nossa relação também é histórica, né? Uma relação histórica. Eu acho que o processo junto com o CFM, com a AMB, também é um processo que para nós, como movimento de mulheres do campo, que iniciamos como movimento de mulheres, essa relação que foi se construindo ao longo do tempo também foi parte do processo que hoje a gente tem internamente de, por exemplo, se identificar, assumir e fazer a luta a partir do feminismo camponês popular. Acho que o CFM é parte desse processo, né, da nossa descoberta, da nossa
identificação e assumir a luta das mulheres do campo também como uma luta feminista a partir, claro, das nossas particularidades, das nossas questões que estão em processo de construção e de acúmulo, mas acho que é um avanço grande nessa construção. E, sem dúvida, um dos itens e dos pontos principais desse processo, dessa aliança, dessa nossa articulação, sempre foi a luta pelos direitos previdenciários, da seguridade social, que a gente teve essa aliança histórica desde os anos 80, da Constituinte, que o MMC foi parte, de colocar as mulheres trabalhadoras rurais na Constituinte como direito das mulheres poderem se aposentar, de ter, antes de se aposentar, de ter seu trabalho reconhecido como uma profissão, para aí sim lutar pelos direitos previdenciários e seguridade social, e depois para seguir implementando esses direitos nas décadas de 90, depois lutando para não fazer as reformas, que logo em seguida já veio tentando tirar aquilo que estava apenas sendo conquistado, né? E acho que um marco grande nesse processo foi, nisso dos anos 2000, 2007, 2010, foi a construção do fórum, né, do fórum itinerante do FIPS, né, o fórum itinerante paralelo pela Seguridade Social, que foi a construção de resistência aí à reforma, né, do governo Lula, que queria e que afetava extremamente as mulheres, né, e tanto afetava do ponto de vista das retiradas e nem sequer colocava as mulheres para o diálogo, né, sobre essa reforma. Então, o fórum oficial constituído e nós na resistência, na rebeldia das mulheres, criamos o fórum paralelo e itinerante, né, porque ia também mudando. Então, acho que e essa resistência deu frutos, né, e naquele momento não foram aprovadas as propostas. E seguimos nessa resistência, retomamos o fórum agora pós-golpe, pós-Temer, né? E agora principalmente no governo Bolsonaro, na resistência e na construção da Brigada Loiva, que também é uma articulação que a gente faz coletivamente com a CFM, a MB e outras entidades, também na resistência contra essa reforma que a gente sabe que é extremamente patriarcal e machista. E nós estamos aí na resistência, acho que desse primeiro momento já tivemos ganhos e elas foram porque nós estamos aqui nessa luta, nessa resistência. Então, acho que também somamos a esses 30 anos com muita alegria, né? E que a gente vai continuar junto por muitos mais. Essa é a Iridiane, tá, gente? Do Movimento de Mulheres Camponesas. Não falou o nome. Bom, eu sou Verônica Ferreira, eu sou educadora e pesquisadora do SOS Corpo, Instituto Feminista para a Democracia, e também militante da MB, atualmente junto com a Natália, que do CFM, com a tarefa de coordenar a articulação de mulheres brasileiras dentro de um coletivo de coordenação. Então, a primeira coisa que eu queria dizer é que os 30 anos do CFM são uma grande realização para todas nós, mulheres, e para a luta das mulheres no Brasil. Para nós do SOS Corpo, para mim especialmente, eu não vejo a minha trajetória no SOS Corpo descolada da trajetória do CFM. Nesses 16 anos que eu atuo no SOS Corpo, atuo nas questões dos direitos do trabalho das mulheres, na luta contra a exploração do trabalho, como a Natália já disse. Desde 2003 a gente está praticamente juntas, entramos juntas e construindo juntas essa luta em diferentes momentos e por diferentes questões. O CFM, nesses 30 anos, eu acho que fez o que essa composição aqui expressa, que é ser também uma organização que junta gerações no fio das lutas que vem desde o pós-constituinte, né? Então tem a Laura aqui que foi sujeito desse processo, né? Eu estou aqui desde o início dos anos 2000 junto com a Natália, vou fazer 40 anos, e agora a Iride, mais jovem, chegando também no momento já da luta de 2007, né, com o FIPS. Então, esse fio de gerações que eu acho que o CFM articula, que o CFM sustenta apoiando os processos centrais, né, mais estratégicos de luta das mulheres aqui no Brasil. Eu quero dizer que eu me sinto muito feliz de ser parte dessa história, me sinto parte da casa. E na minha trajetória política e afetiva também, 2 momentos dessa luta no campo dos direitos do trabalho são muito marcantes para a gente. O primeiro momento é justamente a luta contra a reforma da Previdência e a luta para colocar e firmar o problema da desproteção social das mulheres e, portanto, reivindicar, no primeiro momento, a questão da inclusão previdenciária, a partir daquela relação de forças que a gente tinha naquele momento, que foi minha luta ali em 2004, 2005, e depois a gente se enfrentar com a proposta de reforma da Previdência, que retirava vários direitos das mulheres, né, em 2007,
articulamos esse momento lindíssimo que foi o Fórum Itinerante das Mulheres pela Previdência Social, que eu acho que marcou a vida de todas nós e se sustenta até hoje, né, numa política de alianças muito importantes com diversos sujeitos, né, do movimento feminista e de mulheres trabalhadoras. E chegamos a uma proposição importantíssima a partir desse processo, que é a defesa da Previdência Universal, né, que a gente sustenta até hoje. Defender a Previdência como parte do sistema de seguridade social. Eu acho que tem uma elaboração também muito grande que o CFM fez dessa maneira, né, articulada com os movimentos de mulheres e outras organizações, que está aqui. Está no documento do CFM aqui. E no meu está ali também. naquela outra cartilha que está nesse acúmulo histórico. Então, aqui tem os dois. a luta pela Previdência Universal, a luta pelos direitos das mulheres na Previdência, é uma luta que nos une, que nos marca. E estamos aí até hoje, né, nesses 16 anos, que é o período da minha trajetória, junto com o CFM. E lá no SOS Corpo a gente mantém. Celebrar essa luta, desejar mais 30, depois mais 30. E que muitos anos venham. Você quer falar? Eu queria duas marcas mais do CFM que eu queria acrescentar. Posso? Porque eu queria falar exatamente dessa questão da universalidade, que é uma luta antiga, e que era um debate antigo também, e que o CFM conseguiu entender, e no debate a gente conseguiu defender essa ideia, que nem sempre o movimento de mulheres era muito claro, de que a universalidade não impedia que as bandeiras feministas fossem incorporadas. Pelo contrário, a universalidade facilita, né, que essas bandeiras sejam levantadas. A outra questão é que o CFM, apesar de ser uma organização não governamental, ele nunca teve medo de colocar as suas mãos, né, e os seus dedos e a sua cabeça, tanto do ponto de vista lá no Estado, né? Muitos movimentos sociais e muitas ONGs, principalmente, tinham horror ao Estado. E o CFM sempre foi para o confronto, né, com a parte do Estado, que é o legislativo, como assessoria, inclusive, né, assessoria parlamentar, que foi da maior importância, e também com o governo, quer dizer, com os governos sucessivos, e o CFM não se furtava a discutir as políticas públicas. Quer dizer, interferir na construção das políticas públicas, é o que eu digo. Quer dizer, uma ONG, movimentos sociais que interferem na construção democrática, quer dizer, que contribui para democratizar a construção da política pública. O CFM nunca teve esse problema, essa erisipela que algumas ONGs têm, que assim, se é Estado eu não falo, não toco. Só que, infelizmente, até hoje eu não conheço nenhuma outra instituição, a não ser o Estado, que é garantidora dos direitos universais, né? Infelizmente, nós temos que lutar e continuar lutando por eles, e que o Estado se democratize para que ele seja o garantidor, como reza a Constituição, dever do Estado, direito do cidadão, né? Eu pensei em a gente fazer agora uma rodada pensando em duas questões. Assim. Uma é essa relação. É possível falar em previdência, seguridade, reforma da previdência, sem falar do trabalho das mulheres, do trabalho da classe trabalhadora, né? Porque isso é um argumento muito utilizado hoje pelos governos autoritários, né? Com caráteres fascistas, inclusive, de que nós vamos dizer uma coisa, outra coisa não tem nada a ver, e a gente já teve a votação, a aprovação da reforma trabalhista, que já traz enormes consequências negativas, né, para os trabalhadores e especialmente para as trabalhadoras. Então, eu acho que isso é uma linha de argumentação importante da gente falar dessa relação. E a outra questão é sobre uma outra argumentação que aparece muito, de que se a gente não quer essa reforma, vocês afinal têm uma proposta de reforma, então toda essa construção, né, de inclusão, de não ser contributiva, eu acho que seria bacana a gente falar um pouco sobre isso também, porque para desmistificar, né, essa ideia de que como se tivesse em jogo uma possibilidade real de negociação, né, essa proposta ou outra, como se as coisas
como se os ritos democráticos, o diálogo da negociação estivessem sendo respeitados, né? E a outra coisa é como se nós só soubéssemos reclamar, dizer que não e não tivéssemos formulação de conteúdo, porque eu sempre acho isso um ganho, uma coisa muito positiva dos movimentos feministas e de mulheres, a nossa capacidade de argumentar, de propor, de falar de não só como garantir a lei, mas o recurso que é necessário para isso, né? No ato a gente foi entrando falando do orçamento junto para o que a gente tem esse lema assim, no CFM, dos nossos primeiros programas institucionais, que era o PDMLV, que era o Programa Direitos da Mulher na Lei e na Vida. E a gente foi vendo que só na lei não estava resolvendo, na vida, para se concretizar para a vida das mulheres, era preciso também aquela lei virar uma política pública, ter orçamento para as mulheres e toda uma luta também nisso. Então, essas duas questões eu pensei para a gente conversar um pouquinho. Eu queria começar com essa história da relação entre trabalho e previdência, que é uma relação histórica na construção da proteção social mundial, né? Que, na verdade, é a visão do seguro social, só aquele que tem, né? E a gente passou a ter uma visão de que, para isso, você tem que contribuir, quando, na verdade, a população toda já contribui para a previdência social, nem que seja porque as empresas já embutem nos seus preços, tá certo? As suas contribuições previdenciárias patronais. Então, com isso, quando você compra uma caixa de fósforo, você está pagando contribuição previdenciária. Esse é o primeiro argumento. O segundo argumento é um argumento de fundo e filosófico, quer dizer, a previdência, ela é, e por isso a colocamos na Seguridade Social, um direito, como é a saúde, como é a assistência social, um direito universal. E como direito universal, todos deveriam ter acesso a ela, né? Sem ter que contribuir diretamente. Nós tivemos essa conquista na Previdência Rural. Né? A Previdência Rural é a única previdência rural da América Latina, até porque eu fiz os estudos comparados, minha tese é sobre isso, que é universal na América Latina, não existe outra tamanho da brasileira, né? Então, é uma conquista que, assim, a gente, quando meus alunos reclamam do SUS, eu digo, gente, olha só, a maior parte dos países latino-americanos pagam para ir para o serviço de saúde. Nós ainda temos acesso, né, gratuito. Então, a Previdência Rural foi uma conquista das mulheres trabalhadoras antes da Constituição. Né? Desde 1985, na época ainda do Baldi Pires, elas conquistaram a paridade com os homens, né? E aí na Constituição ficou consagrado, né? Essa paridade de salário mínimo igual aos homens, e a gente ter como piso o salário mínimo, por isso essa briga hoje na reforma, foi fantástica, quer dizer, o fato. E aí, no caso, tem que dizer, quer dizer, no governo Lula, o que aconteceu? Com uma valorização do salário mínimo, a previdência, o benefício previdenciário e a aposentadoria passou a ser uma fonte de renda considerável. Tanto que passou a ser o sustento de mais de 60% dos municípios pequenos e médios brasileiros hoje. Com essa reforma, nós vamos ter uma distribuição das economias locais absurda, né? Então, não é só o sustento da família rural, como também... E outra coisa, os idosos passaram a ser os chefes de família, né? Os provedores, porque os jovens não têm onde trabalhar, têm desemprego, na situação atual, pelo menos, né? Na verdade, a Previdência sustenta hoje, eu não estou com os dados aqui, mais de indiretamente, entre previdenciários e familiares, mais de 92 milhões de brasileiros, queridos. É o maior sistema de proteção social das Américas. Maior que o norte-americano, que não tem esse tamanho. Até porque não é público. Então, é um sistema de proteção social público que a gente tem que defender, mas são 92 milhões de pessoas que são protegidas direta ou indiretamente pela Previdência Social. Quer dizer, então, isso é muita coisa. Isso é muito importante. E no caso das mulheres, a universalidade ela era super importante. Por quê? Porque como no mercado de trabalho elas têm uma posição diferenciada para piores, elas têm piores condições de trabalho, e com a reforma trabalhista a precarização atinge principalmente as mulheres, né? O trabalho precário, quer dizer, que já era piora, quer dizer, as condições de trabalho, a relação contributiva desaparece e ela perde o direito, entre aspas, à previdência.
Portanto, a universalidade, nesse momento, se coloca como uma absoluta necessidade para as mulheres. Se nós não tivermos uma previdência universal, como elas vão ter previdência na velhice? Como elas vão ter proteção social na velhice? Não é? Porque como não há essa relação contributiva, então essa falsa ideia de que eu ganho porque eu contribuo, isso é uma mentira. Porque o orçamento da Seguridade Social, e com isso eu concluo, a grande novidade que também é brasileira, a nossa jabuticaba, que é nós taxamos o capital. Nós temos a contribuição sobre o lucro líquido e sobre o faturamento das empresas. Isso significa que a gente não taxa só o trabalho. E isso permitiu que a Seguridade Social, desde o dia que ela nasceu, fosse superavitária. Né? Como diz uma deputada, nossa liderança da minoria hoje, ela sempre coloca, se não fosse superavitária, não tinha desvinculação da Receita da União. Não tinha DRU. Você só desvincula onde tem dinheiro. Né? Está sobrando, senão você não desvincula nada. Do nada você não desvincula nada. Então o orçamento sempre foi superioridade. Não existe tal coisa como déficit, portanto, concluo, não há a menor necessidade de fazer reforma da Previdência. A nossa reforma, então, também é universalizar. Para garantir a essas mulheres, nesse mercado de trabalho que já é precário, e que com a reforma da Previdência vai ser mais ainda, acesso à proteção social na velhice. Verônica queria... Bom, reforçando tudo, Laura já disse tudo, mas eu acho que é muito importante a gente falar uma coisa que para nós é óbvia, mas que é o grande enfrentamento que a gente faz hoje. A Previdência Social ela é parte do sistema de proteção social. Isso. E o objetivo dela é proteger socialmente a todos e todas que trabalham. E como direito, de maneira pública, isso é o que a gente conquistou na nossa Constituição. E é por que a gente luta até hoje. Qual é o problema que a gente tem hoje no nosso país? A gente olha para o trabalho das mulheres, em especial. Para a classe trabalhadora de maneira geral, mas para as mulheres em particular. É uma imensa desproteção social, porque a gente vive estruturalmente no Brasil, um país da América Latina, que teve e tem um mercado de trabalho marcado pela informalidade e pelo trabalho precário. Então, nós nunca vivemos uma experiência de pleno emprego formal, né, como outros países que construíram seus sistemas de proteção e previdência sob essa realidade. Durante 6 anos no governo Lula a gente conseguiu. Exatamente. E aí fomos superavitários na Previdência Urbana, mas isso foi um milagre que durou 6 anos. Acabou. Mas nunca tinha acontecido e nunca mais aconteceu. Mas mesmo nesse período a gente teve situações de informalidade, evidentemente, que nunca foram superadas. Então a gente tem um cenário de desproteção social que ele é imenso, né? São milhões de mulheres, são a maior parte daquelas que estão na situação de informalidade, portanto mais desprotegidas. Porque a divisão sexual do trabalho sempre nos colocou nesse lugar, né? No trabalho remunerado mais precário, pelo desvalor do nosso trabalho, mas também porque pesa sobre nós o trabalho doméstico, no valor também da renda e do benefício. A contribuição é menor. Exato. Por isso que a gente se aposenta mais por idade do que por contribuição. Que a gente interrompe as carreiras. E também o peso do trabalho não remunerado sobre as nossas costas leva a gente para os trabalhos mais precários. Não tem creche, 20% das crianças na creche apenas. Então a gente, ao invés, quando tem a possibilidade de ir para o trabalho formal, mas não tem a creche, às vezes monta o trabalho dentro de casa para poder cuidar da criança enquanto tem alguma renda. Então, a situação das mulheres no mercado de trabalho é de exploração. E de dupla exploração, porque também dentro de casa a gente realiza o trabalho doméstico não remunerado, que também, durante muito tempo, não foi visto como um trabalho que deveria ser protegido socialmente. Essa também é uma luta que foi apoiada e colocada aqui pelo CFM, junto com outras organizações. Exatamente, comprando uma briga que não era pequena com outras organizações feministas, né? E toda a polêmica de defender a proteção social. Defender o trabalho doméstico. Exatamente. Então, eu acho que isso também é uma marca, né, de enfrentar essas questões. Portanto, a nossa luta é para enfrentar a desproteção social. Só é possível enfrentar a desproteção social com previdência pública universal e redistributiva. Então, acho que esse é o marco, essa é a luta. Como a gente fez desde o processo constituinte. Tem que taxar o capital, já está taxado lá. Todas as fontes de financiamento que estão previstas para a Seguridade Social na Constituição nunca foram realizadas, né? A gente ainda luta para que elas sejam implementadas na sua plenitude e, portanto, a nossa proposta para a reforma da Previdência é essa, reformar para universalizar
é viável, porque já temos um sistema que é superavitário, mas pode ser ainda mais a gente taxar mais ainda o grande capital, taxar os fluxos financeiros que deixaram de ser taxados em um determinado momento e viabilizar os sonegadores e viabilizar a justiça social, porque, como Laura já disse, a previdência pública no Brasil é uma das políticas que mais enfrenta a desigualdade de renda. Não é outra. Não é assistência, é a previdência social. Não é possível imaginar a desigualdade em que viveria ainda mais a população desse país, a pobreza nos pequenos municípios. Por isso que nós estamos em pânico, né? Exatamente, porque se essa reforma da Previdência passar, em 5 anos, o que ela vai provocar não será reparável em menos de 100. Eu acredito que há uma parte do discurso, inclusive da proposta, da primeira proposta de reforma da Previdência, mas para além disso, até uma certa confusão e entendimento da maioria da população de que a previdência rural ela é uma questão de assistência, que ela é de assistencialismo, porque a gente não contribui, então se a gente não contribui, então a nossa previdência, aposentadoria e outros benefícios são uma questão de assistência, né? E era muito nessa perspectiva, inclusive essa proposta do discurso da reforma, né? Que de acabar com a condição de segurados especiais. Eu acredito que não é, primeiro, que não é uma questão de assistência, porque os trabalhadores e trabalhadoras rurais contribuem, obviamente que tem mecanismos de contribuição como de arrecadação sobre a comercialização, né, o imposto que se cobra sobre a comercialização, que em muitos estados não é efetiva, mas eu acho que não é isso que justifica retirar direitos em vez do Estado ter o papel de implementar esses mecanismos de cobrança de imposto sobre a comercialização, mas independentemente daqueles casos onde isso não é possível de ser feito, essa cobrança, existe uma contribuição que é feita do trabalho dos agricultores e agricultoras, dos camponeses e das camponesas nesse país, que merece aos direitos da proteção social no final da vida, que é a produção de alimentos, que é a geração de riqueza, que é o trabalho que são os camponeses e camponesas que realizam, pois o alimento que vai para mesa do brasileiro e da brasileira é da agricultura camponesa, não é do agronegócio. Porque do agronegócio só sai soja, milho, algodão e cana e eucalipto. E é para exportação. Então, quem bota comida, quem produz, quem gera riqueza, e além do mais, é o próprio camponês e a própria camponesa quem tem que colocar, além de colocar o seu trabalho, tem que colocar todas as condições para o trabalho. Então, é colocar a terra, é colocar a enxada, é colocar todo o processo de infraestrutura de produção, é responsabilidade do camponês e da camponesa. Então, e para isso se paga imposto, para isso se paga um monte de questões que se revertem indiretamente também para fundos, para a Previdência. Então, eu acredito que primeiro desmistificar isso, essa questão, né? Nesse sentido, né? Eu acho que para as mulheres também essa reforma colocada aí, a gente inclusive saiu agora pouco de uma reunião com o senador para falar sobre as nossas preocupações no que tem especificidade das mulheres na proposta da reforma, e a gente colocou essa questão da dupla jornada, colocou pela questão, né, do aumento do tempo de contribuição, se permanecer esse tempo de aumento de contribuição, apesar de existir a idade mínima, a maioria das mulheres vão ter que, quando chegar na idade mínima, não vão ter o tempo de contribuição suficiente, vão ter que trabalhar mais para poder chegar à condição de se aposentar. E a gente sente que não há um descaso, que não será mesmo, mas eu acho que as mulheres já trabalham hoje, elas já estão incluídas no mercado de trabalho, mas as mulheres, há uma igualdade na divisão do trabalho em casa, os homens também contribuem, então há toda uma construção, né, dessa realidade, desse momento político que a gente vive, machista, que se amplia e que vem para questionar direitos nossos, vem para retirar direitos nossos. Exatamente. E dizer que a gente já está em pé de igualdade, né? Colocar como se agora tudo está igual, então podemos igualar também os benefícios da Seguridade, porque a gente está numa situação igual, né? E acho que sim, para a Previdência, concordo, e a gente sabe que não há déficit, mas para além disso há outros mecanismos para a questão de garantir os recursos necessários. Há todo esse tema dos sonegadores. Exatamente. Que ninguém comenta, que ninguém diz nada, que todo mundo está com os olhos e os ouvidos. Para nós, dos rurais, a gente tem, por exemplo,
temos que contribuir sobre a comercialização. Mas o agronegócio não precisa, toda a exportação do agronegócio que eles gostam de dizer, não, nós somos que damos o maior PIB para o Brasil, mas tem muitos subsídios, entre eles a sua eles também dependem do Estado, não são só os pobres, como eles falam. Exatamente. Então, toda a exportação do agronegócio, ela não tem nenhum tipo de taxação, né? Não tem nenhum tipo de taxação. Exatamente. Se taxar a exportação do agronegócio, há muito recurso que pode ser utilizado para a tirar o Seguridade subsídio, Social, ou tirar subsídios, ou taxar os agrotóxicos, que agora há como uma grande salada de agrotóxicos liberados aí por Brasil afora. Por que não taxa, por que não coloca? Tem menos taxação do agrotóxico do que tem para medicamentos. Então, por que não taxa os agrotóxicos, né? Porque essas questões que tira do capital e coloca para o direito social do povo brasileiro, em especial das mulheres e dos trabalhadores. Então, há muitas coisas e propostas que nós colocamos na mesa, mas que ninguém quer ouvir, ninguém quer discutir, né? Porque o que se quer, de fato, é tirar os direitos, deixar que o capital deixe de pagar, que o Estado deixe de usar parte do recurso para garantir a seguridade social e que o trabalhador seja o único responsável nos planos privados, né, na privatização. E são pouquíssimos que vão conseguir entrar nesses planos privados, ou seja, a grande maioria vai ficar completamente desprotegida, né? Então é isso, acabar com o público, acabar com o solidário, acabar com o universal e transformar numa grande mercadoria, né, o direito da seguridade social. Então é isso que está em jogo nessa reforma e que a gente tem que denunciar. Os desafios para frente, para o futuro dessa luta, né? Como é que a gente vislumbra, como vocês vislumbram o que é possível fazer para seguir nessa luta, nesse momento dessa conjuntura tão difícil, tão desfavorável, né, contra nós, que é como a Elidiane falou, né, uma proposta que vem só sobre as costas do trabalhador e da trabalhadora, né? Tudo que está em jogo, toda a resposta desse governo autoritário é sempre sobre a perda de direitos, né? Nunca os outros lados são mostrados, e acho que depois da emenda constitucional de 95, que já trouxe a ideia de que saúde e educação é um seguro privado, né? Ou seja, não investir no público no universal significa abrir o mercado, só tem direito à educação e à saúde quem pode pagar, e agora é a vez da Previdência, também é a mesma coisa, né? Então, é uma sequência, né? Tem uma estratégia aí colocada de transformar tudo em seguro, e o direito só é acessado por quem pode pagar, né? Isso. Então, tem uma parte da reforma, talvez valha, porque não foi dita, talvez valha a pena ser dita, porque nós tivemos um primeiro turno de votação e que a gente teve algumas conquistas ou, como alguns gostam de é melhor dizer, redução de danos, né? Melhor. Mas retiramos a capitalização no sentido de substituição do sistema público. Isso seria uma reforma à la chilena, quer dizer, como no Chile, né? Transformar o sistema no sistema privado. Bom, aí era cada um por si, nós conseguimos barrar isso. Nós conseguimos barrar o salário mínimo, benefício de prestação continuada, que esse sim é um benefício assistencial, porque é para os pobres abaixo, famílias pobres abaixo de um quarto salário mínimo, portanto ele tem um corte de renda e um corte de pobreza, por isso ele é assistencial. Ao contrário do trabalho rural, que é pelo trabalho, não tem nada a ver com pobreza, tem a ver com trabalho, portanto ele é um benefício que deveria ser universal, e por enquanto é. Então, e a questão dos auxílios. Todos os auxílios doença, maternidade, pensão por morte, todos esses vão ser muito prejudicados, as mulheres vão ser muito prejudicadas. Pensão por morte, a mulher, se ela ganhar um salário mínimo, o marido ganhar um salário mínimo, se o marido morrer, e se ela continuar ganhando um salário mínimo, vendendo pão na esquina, ela vai, ficou definido que era um trabalho formal, ninguém sabe ainda o que será isso, será tudo definido por lei, todos esses auxílios, né? Inclusive a pensão por morte, será definida por lei complementar. Isso significa que a maioria simples define, quer dizer, qual é o mercado de fundos de pensão privados,
estão apenas esperando que venha, tá certo? Essa parte, porque estão sendo empurrados para o mercado privado. Porque, evidente, se ela vai ganhar só 40% da pensão por morte do marido, né, ela provavelmente vai ter que buscar uma renda complementar. Isso é uma coisa. Então, ela vai estar abaixo do teto de 2 salários mínimos, né, vai ser um salário mínimo dela e 40% ela vai perder da pensão por morte. Auxílio doença, auxílio acidente de trabalho, auxílio acidentário, né? Todos esses auxílios serão regulados por lei complementar, ou seja, você passa a fazer exame médico para pedir credenciamento na Previdência no médico particular, né? Ou no fundo particular, de pensão particular. Então você pode ter uma gigantesca privatização nessa área, digamos, dos auxílios e benefícios não fortes, como são a aposentadoria e tal. A outra coisa é que o que ficou nessa reforma é que quem vai pagar o preço são aqueles que ganham menos de 2 salários mínimos. E quem é na maioria que ganha menos de salário mínimo, mais de 60% são as mulheres que ganham menos de 2 salários mínimos. São as mulheres. São as que têm menos oportunidade de trabalho formal e de renda. Né? Mesmo quando estão em postos iguais, ganham menos, né? É muito raro, a não ser que você esteja numa carreira pública, você vai ganhar a mesma coisa, né? Então, essa parte da reforma, nós ainda temos que enfrentar a etapa do Senado. É preciso que essa luta continue. Então, no futuro imediato é a luta do Senado, eu acho que elas podem falar melhor do que eu. E eu queria falar dos mitos, a ver se eu me lembro. O primeiro deles é essa coisa da igualdade, né? Homem e mulher. Né? Ah, não, agora é igual, então pode ter a mesma idade, a mesma coisa. Não, não é verdade. Né? Não é verdade nem no rural e nem no urbano. Eu diria, inclusive, hoje, posso afirmar, né, que as mulheres das periferias urbanas hoje estão piores que as mulheres rurais. Porque elas não têm nenhum direito à proteção social, elas não têm nenhum direito a um trabalho formal, né? E elas estão em condições de precariedade, de abandono, se essas políticas públicas forem desmontadas do jeito que estão sendo, absolutas, né? Fora o fato de que elas estão sujeitas à violência, as mulheres negras, os filhos negros estão sendo mortos. Morreram 80 jovens, nos últimos 80 dias morreram mais de 50 jovens negros, quer dizer, só no Rio de Janeiro, isso só no Rio de Janeiro. Só no Rio de Janeiro. Né? 80 horas, né? Bom, em suma, é uma violência completamente absurda, a cada 20 minutos morre um jovem negro, enfim. Então, essas mulheres estão em situação de precariedade e violência que é assim, não passou qualquer limite já não é mais nem sobrevivência, né? Então, é uma questão que eu acho muito grave. Esse era o primeiro mito. O outro mito era o mito do déficit, que esse déficit não existe. E o outro mito é o mito contributivo. Vamos parar com esse negócio, não, porque eu tenho que contribuir e tal. Eu acho legal ter explicado que os trabalhadores rurais também contribuem. Mas assim, também se não contribuísse, tinha que ganhar, tinha direito do mesmo jeito. Porque trabalhou a vida inteira. Então, o direito é porque trabalhou a vida inteira e não porque contribuiu ou deixou de contribuir. E o que recebe também é pelo trabalho, não é pelo valor da contribuição. Então, o sistema contributivo ele é profundamente injusto, regressivo, ele reproduz o mercado de trabalho e as desigualdades do mercado de trabalho, que, portanto, é um sistema que afeta e que prejudica mais as mulheres. Então, esses são os 3 mitos que eu gostaria de que a gente tem que destruir, né? Para o futuro, nós temos uma luta imediata e a nossa luta futura tem que continuar sendo pelo sistema de proteção social universal. Porque senão as mulheres não terão acesso. Pelo mercado de trabalho, elas não terão acesso à proteção. Não podemos mais pensar numa proteção social vinculada ao mercado de trabalho. Isso nós estamos falando, bom, eu falo isso há uns 30, 40 anos, quer dizer, né? Mas assim, parecia um pouco, né? Mas tem que ser, senão as mulheres não vão ter proteção social. Especialmente as urbanas e as urbanas que não têm mercado de trabalho formal. Né? Então, esse é o nosso projeto.
Nós temos um projeto generoso e universal pelo qual nós continuaremos lutando no futuro, no meu caso, até onde a vida me levar. Bom, eu acho que é importante também valorizar que ainda que, porque a gente escuta muito falar assim, não, tivemos uma grande derrota. Eu acho que tivemos também aquilo que o governo propôs não foi aquilo que foi aprovado na Câmara. Exatamente. Então, e essa desidratação, ou enfim, itens que não passaram nesse processo dessa proposta inicial, e a capitalização é um item central, porque na verdade ela era o cerne da proposta da economia e do Guedes, né, de Paulo Guedes. Exatamente. Não ter passado, isso é muito importante. E é importante porque essa derrota, eles nunca vão assumir, mas a gente tem que dizer que foi uma derrota para eles também, muito grande. Isso. E é uma derrota que ela foi conquistada a partir de mobilização e organização popular. Então, entre a nossa vitória enquanto tirar os segurados especiais, também importante, ainda que nós entendemos que a nossa luta não é só pelo nosso direito enquanto segurados, mas é pela Previdência como um todo, é pelos direitos das trabalhadoras e dos trabalhadores como um todo. E também no Senado tudo pode voltar atrás, não quer dizer que tudo esteja vencido, né? Então, essa é uma luta que ela continua e ela é permanente. Nós tivemos esses ganhos, mas temos que continuar nessa mobilização. Nós, no Movimento de Mulheres Camponesas, estamos agora já iniciando a 16ª semana da Brigada Loiva, com incidência permanente agora no Senado, antes era no Congresso, agora é no Senado, nessa unidade também de articulação com os movimentos feministas, porque se tem que também colocar e deixar claro que quem assumiu de fato essa luta foram as mulheres, foi a mulherada que assumiu os processos, inclusive os parlamentares que têm tomado os tribunais populares, né, denunciando e condenando a reforma da Previdência, trabalho de base, mobilização, formação, informação da população do que é esta reforma, né, contrapondo a hegemonia. Até as parlamentares mulheres são mais bem informadas, não é? E mais aguerridas e assumindo os processos internos, né, de coordenação. Então, eu acho que a nossa luta, ela continua. Tem itens críticos ainda muito importantes que nós temos que continuar nesse diálogo. E nós vamos continuar nesse processo de articulação, de mobilização, de construção de unidade e de pressão aos parlamentares. O Senado é um espaço de muita gente nova, né? Muito parlamentar novo, muito parlamentar que a gente precisa ir lá e levar esse debate das questões das mulheres, dessas discussões, os itens da desconstitucionalização, que para nós também é um tema que nos preocupa muitíssimo, a desconstitucionalização, porque também a gente pode fazer todo um desgaste de energia, todo esse tempo, e depois tudo pode ser feito como se queira, né? Ao bel prazer desse governo. Então, a gente precisa bater nessa questão também da desconstitucionalização, do aumento do tempo de contribuição para as mulheres, da pensão por morte. Então, todos esses itens para nós são os itens que a gente está dialogando e vamos estar nesse processo da luta contra essa reforma. A batalha não terminou e nós estamos vivas nessa batalha. Então, acho que é isso daí. Eu concordo totalmente com Laura, com Irídia. Eu acho que a gente tem que perceber, de um lado, que o momento é muito crítico, porque a ofensiva sistêmica contra nós é avassaladora. Eu acho que esse governo é a expressão disso, mas isso não é só no Brasil, isso é no mundo todo. É um momento em que o capitalismo, que é patriarcal e que é racista, a gente está vendo como o sistema é um só nesse momento, vem com tudo para retirar nossos direitos, né? Com uma proposta que é de regressão civilizatória. Nesse momento, a proposta das classes dominantes, dos setores dominantes, é de uma regressão civilizatória profunda. Mas a gente não pode perder de vista que, apesar disso, a gente tem uma força acumulada. A força das lutas das mulheres, a força que a conquista da Seguridade Social e da Previdência em particular representa para a população é muito grande. E eu acho que o nosso grande desafio é organizar, fazer a leitura de forças, no momento de uma correlação de forças muito desigual, mas a gente não pode deixar de ver a força que a gente tem, que se expressa nessas conquistas, nessas derrotas, nessas batalhas, mas que se expressa também em tudo que foi feito, que a Lidiane estava falando, no plano local, na movimentação,
no debate político, no trabalho local, como há muito tempo a gente não via acontecer nesse país. A gente retomou a dinâmica de mobilização social, que é o que não vai, e é o que vai nos levar adiante e é o que vai construir a possibilidade de a gente construir um outro momento histórico que sempre vem. Eu sou, como diria Gramsci, pessimista da ração, mas otimista na vontade. Um novo momento histórico sempre vem e desse a gente vai sair para um outro, mas isso vai depender da nossa luta. Tem 3 desafios que eu acho que são muito importantes para a gente se organizar e enfrentar nesse momento a partir do trabalho de resistência. E resistência que vem muito pela retomada de um debate mais ideológico também. Porque eu acho que a grande parte da força dos que estão lá do outro lado vem de tentar convencer, e convence grande parte da população, primeiro, de que direitos coletivos não fazem mais sentido. Essa é a nossa primeira grande batalha, retomar aquilo que a gente fez na Constituição. Precisamos defender direitos coletivos assumidos pelo Estado e disputar o Estado para garantir esses direitos. É a única coisa que a gente inventou para se proteger até hoje, fora outras dinâmicas da nossa própria vida, mas não podemos abrir mão disso. Como a gente dizia num curso que a gente fez semana passada, Estado ruim com ele, pior sem ele. A gente está vendo exatamente isso agora. Então, disputar a ideia de direito coletivo. Novamente, nós não somos cada um e cada uma por si, pagando seu seguro, seu plano de saúde. Isso não existe, isso não é real. A gente precisa retomar o ideário dos direitos coletivos que sustentam um modelo e uma perspectiva de sociedade, que eu acho que é a segunda grande batalha ideológica. Que sociedade? Quem defende essa proposta de reforma da Previdência defende, quer. A gente tem um modelo de sociedade, a gente tem um projeto de sociedade, e um projeto de sociedade baseado na justiça social. Eu acho que defender justiça social nesse momento também é algo fundamental. É justo ter previdência pública, universal e direitos assegurados. É justo que o capital seja taxado. É justo, justíssimo. Aliás, não deveria nem existir uma sociedade dividida em classes. Mas já que nós vivemos nessa sociedade, a gente tem que garantir justiça, e um mínimo patamar de justiça. E defender uma possibilidade de coexistência com igualdade, com justiça, com direitos, e fazer disso uma questão e uma batalha ética. Eu acho que a gente tem uma batalha ética a travar nesse momento. Uma batalha de valores, recuperar valores que são fundamentais, que sustentam tudo isso aqui. E os valores feministas são parte disso. Nós não vamos aceitar que as mulheres voltem para casa, sejam novamente domesticadas, fiquem com independência econômica, porque perder a aposentadoria, perder a pensão e perder outros direitos é voltar à situação de dependência econômica, das quais nós já saímos, e nenhuma mulher está disposta a perder isso, e nós coletivamente muito menos. A gente sabe o valor que a Previdência significa para a autonomia das mulheres. Inclusive igualdade de remuneração com o marido, no caso da aposentadoria. Exatamente, tantas, Eu já escutei, eu faço trabalho educativo local, muitas vezes já escutei nas rodas de conversa, a importância da pensão. Muito ruim, perdi meu marido, mas agora eu tenho a minha pensão. Quando o marido está para o trabalho, ficar viúva nem sempre era um motivo de tristeza para as mulheres, Depende também do vamos combinar. E a pensão tem um valor muito importante nesse sentido, E é isso, a luta por autonomia, gente. Autonomia, dignidade. Mais do que qualquer número, para mim, a luta da Previdência se move pelos relatos que a gente escuta, que a gente vê, do valor que tem uma aposentadoria na velhice. Da autonomia que isso significa, da dignidade que isso significa. Você ter ali sua renda para finalmente você decidir viajar ou, sei lá, garantir uma melhor... renda igual a do homem. E a única renda igual. Eu estou pensando aqui, acho que não tem outra. É a aposentadoria. Tem um significado muito profundo. Eu acho que a gente precisa se mover comovendo, movendo junto. Eu acho que nesse sentido a gente precisa retomar uma disputa de valores nesse momento, que é imprescindível, para a gente levar essa luta adiante. Eu acho que esse é o desafio. Vamos se preparar para ele. Obrigada.